nós vamos resolver mais um problema de sistema dinâmico, é o caso 8 que a gente está fazendo em aula. São dois blocos, A e B, cada um num plano inclinado. O corpo A está inclinado de 30 graus e o corpo B está inclinado de 60 graus. Veja que eu estou te dando aqui dois coeficientes de atrito, você precisa saber qual que é o estático, qual que é o cinético. Então, para começar a resolver o problema, eu vou desenhar as forças atuantes nos corpos. Primeiro, a interação com a Terra. Muito bem. Só que eu não vou trabalhar a força vertical para baixo. Eu vou trabalhar as componentes do peso. Veja que eu estou pontilhando essas componentes porque elas estão nas direções de referência, perpendicular e paralela ao plano, para depois eu poder montar um sistema de equações. Estou desenhando a normal, que é uma força de contato com o plano, e aí vou desenhar as forças de interação entre A e B através do fio. Muito bem. Agora eu vou calcular essas componentes, já que eu tenho os ângulos e os pesos, e lembrando que o A tem a ver com 30 graus e o B com 60 graus. Feito isso, eu vou preencher o meu desenho para depois poder usá-lo desse jeito. Vou para o passo 2. Para poder desenhar força de atrito, eu tenho que saber qual é a tendência de movimento. Então eu vou olhar para o sistema como um todo e vou deixar só as forças que sobram. Normal cancela com PY e o módulo das trações é o mesmo. Então sobra PBX e PAX e vou comparar essas duas forças. E percebo que o PBX é maior do que o PAX. Então já consigo estabelecer qual é a tendência de movimento. Se tiver movimento, com certeza o bloco B vai descer o plano inclinado. Muito bem. Agora sim eu consigo desenhar a força de atrito, que está sempre oposta à tendência de movimento. E vou para o passo 3. Para poder verificar se há movimento, eu tenho que conhecer qual que é o limite de resistência. Então eu preciso calcular a força de atrito estático máximo. Então eu calculo do A usando o coeficiente de atrito estático. Veja que eu estou escolhendo o maior valor. Calculei a força de atrito estático máximo para os dois corpos e aí eu vou poder comparar no sistema as forças que estão a favor do movimento com as forças que estão contrárias ao movimento. PBX é a única força a favor, a soma das forças de atrito e o PAX estão contra o movimento. E percebo que as forças a favor são maiores do que as forças contrárias ao movimento. Então, com certeza vai ter movimento e o bloco B vai descer o plano inclinado no MRUV. Veja só. Que lindo! Percebeu? Então agora no último passo, eu quero calcular a aceleração do sistema. Já que eu sei que tem movimento, eu vou olhar para os corpos isoladamente e vou olhar para as forças na direção do movimento. Veja que não é no sentido do movimento, é na direção. Então tenho que estar com as forças a favor e contra o movimento registradas no desenho. Vou calcular a força de atrito cinético. Não posso usar o FATEM, tem que ser o FAT cinético. E agora sim, depois de calcular a força de atrito cinético, eu vou montar o meu sistema. As forças a favor do movimento são positivas e as contrárias são negativas. E lembrando da segunda lei, R igual a MA, eu consigo montar o meu sistema. Também tenho que lembrar que as trações têm mesmo módulo. Então elas vão se cancelar quando eu somar a equação do A e a equação do B, e eu acho a equação do sistema. E vou substituir os valores que eu já calculei. Nessa equação, eu vou substituir o FAT cinético. E aí eu acho a aceleração. E aí, o que eu posso fazer mais? Posso calcular a força de tração entre o A e o B. Então, eu posso escolher ou a equação do A ou a equação do B. Eu vou escolher a do A e vou substituir os valores. Aqui também, estou usando o FAT cinético. E aí, ao substituir os valores, eu percebo que a tração entre os corpos é de 19 newtons. Muito bem, bom trabalho!